Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão por mais esse estudo que a Casa de Emmanuel nos proporciona, toda quinta-feira, às 7h30 da noite. E hoje vamos dar continuidade ao nosso livro, ao nosso estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Nossa irmãzinha Júlia vai nos guiar no estudo da noite de hoje, pelo capítulo 153, Passes, um tema aí muito, né? Muito, uma palavra muito conhecida dentro da doutrina, então vamos ter muito que aprender hoje, né? E como de E costume, básica, palavra conhecida e básica, né? Casa uma espírita sem passe não existe, né? exatamente, né? Muito famosa dentro do É, meio, mas talvez muito pouco conhecida, né? Na sua profundeza, né? Realmente do significado. Então, hoje, com certeza, vamos nos aprofundar um pouco mais nesse conhecimento do passe. E quem faz o estudo, então, também é convidado a fazer a nossa prece de abertura, Julinho. Então, por favor. Vamos unir os nossos melhores pensamentos, os melhores sentimentos, essa vibração de agradecimento a Jesus por essa grande oportunidade do estudo que a Casa de Emmanuel nos proporciona. Então, nesse momento, unidos com o mesmo sentimento de gratidão, nós elevando o pensamento ao alto, nós agradecemos essa oportunidade e pedimos o amparo dos espíritos bons que possam nos mostrar o que necessariamente nós necessitamos. E assim, Mestre Jesus, em teu nome, em nome de Emmanuel, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, damos por iniciado o estudo da noite, te agradecendo a oportunidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos compartilhar o texto. Então, como o Vitor já falou, né, Caminho, Verdade e Vida, Passes, o capítulo é 153, e começa com uma citação de Marcos, né, que está lá no capítulo 5, versículo 23, e diz assim: e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Então, primeiro a gente vai falar aqui a respeito de Jairo, né? Que isso aí é a filha de Jairo. Então, Jairo vai pedir a Jesus que cure a filha dele, ou seja, ele diz que a filha está morta. Então, ele vai lá, a filha dele tinha 12 anos, e ele vai rogar ali ao Cristo, né, que faça a filha dele viver novamente. Então, quem era Jairo? Jairo era um chefe, era um dos chefes da sinagoga, né? Então, e o importante é que ele não tinha ainda também, como muitos naquele momento, e às vezes a gente até sabe que muitas pessoas ainda nem entendem muito isso, né? A filha não está morta, porque quando você morre, você não tem como restituir a vida, né? Então, e nem Cristo vai derrogar a própria lei, né? A lei de Deus. Então, ela se encontrava ali num estado de letargia, tipo a dona Ivone Pereira, que aos 29 dias de nascida, ela, por conta daquele processo dos suicídios, ela tinha isso muito natural, né? Esse desprendimento. Então, essa letargia, você pode ficar até dias sem sinais. Você olhando, você diz que a pessoa está morta. Então, era o caso aqui da filha de Jairo, tá? Então, Jesus, ele está numa travessia, né? Quer dizer, ele chega naquele momento, né, de barco, e o Jairo aborda ele, e ele vai ter com a filha de Jairo na casa dele. Quem acompanha Jesus? Pedro, Tiago e João. Então, eles vão lá para casa. Nessa caminhada, eu não vou falar a respeito, mas é nessa caminhada que aquela moça que tinha 12 anos de sangramento toca as vestes do Cristo e fica curada. É nesse processo também, nesse mesmo capítulo, tá? E aí, quando ele chega na casa de Jairo,
que ele entra e vê a menina, que é uma mocinha, o que ele fala? No texto, não fala o nome da menina, tá? Fala só comenta assim, filha de Jairo, tá? E aí Jesus fala uma palavra que hoje, né, um nome, que hoje esse nome é conhecido para nós, Talita. Né? Hoje é um nome próprio, mas esse nome na língua não tinha nada a ver com o nome próprio. Então ele fala assim, Talita cum. O que queria dizer isso quando Cristo faz essa frase? Mocinha, eu te digo, levanta-te. Talita cum é a expressão do Cristo. E aí ela se levanta e está viva, né? Então a gente sabe que esse viva aí não é porque ela estava morta, e sim numa letargia, tá? Então é o que eu pude trazer aí desse contexto histórico, né? Dessa passagem do Cristo. Se alguém quiser falar alguma coisa ou comentar alguma coisa, fique à vontade, tá? Eu vou só comentar que já vou passar esse vídeo para minha cunhada, que se chama Thalita, para ela saber a origem. Que ela é famosa na história da Bíblia, né? E não sabia, tá? Eu também não sabia quer dizer, eu sabia dessa passagem, mas não sabia desse sentido, né? Eu achava que era o nome mesmo. Interessante, né? Então, vamos lá. Jesus impunha as mãos nos enfermos e transmitia-lhes os bens da saúde. Seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da natureza e os recursos para restaurar a harmonia indispensável. Aí, parando nesse primeiro parágrafo, a gente pegou aqui algumas coisas para a gente pensar junto, tá? Então, o que eu coloquei aqui? Né? Eu fiz algumas frases, aí eu vou comentando nessa ideia para comentar. Né? Então, vamos lá. Jesus impunha as mãos. Isso era uma prática comum, né? Naquele momento ali, né? De impor as mãos para a cura. Mas antes das curas, Jesus sempre perguntava, ou quase sempre perguntava, o que queres que eu faça? E muitas vezes a gente vê ele perguntando, o que queres que eu faça? Né? Como ele falou lá para o cego, né? Que o cego falou, que eu veja. Né? Então, porque existe uma diferença, né? Da cura do corpo e a cura da alma. E a gente vai ver isso hoje nesse estudo. Porque quando a gente pensa em paz e pensa em cura, a gente sempre pensa em cura do corpo, que a gente está necessitado da cura. Mas, muito além disso, é mais importante, porque Jesus tinha essa condição de ver, né? Então, agora, uma outra coisa. Em outros momentos, ele dizia, a tua fé te curou, vai e não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Não existe no Evangelho a expressão do Cristo, eu te curei. Todos que foram curados, a sua proposta era a cura da alma. A enfermidade do corpo está a serviço da alma. Que a gente vê, às vezes, uma deficiência, uma dificuldade, uma doença, como um castigo, né? Como uma coisa muito ruim. E a gente sabe que, muitas das vezes, a doença no corpo é a cura do espírito. Agora, como vamos proceder diante disso, aí é uma questão de cada um. Tá? Nem todos os doentes querem ser curados. Tomar passe não pode ser um ritual necessário à mudança interior. Porque a gente vê muitas casas até que coloca somente os passes, né, como realmente um grande ritual. Né? Mas o objetivo ali não é a cura do corpo,
e sim a mudança interna, né, para que a gente possa ressignificar muitas coisas, para que aí sim a gente se cure, mas de dentro para fora. Deixa o texto, Vitor, vai até indispensável, não é isso? Que eu li? Os menores. E aí a gente segue aqui, né, para a gente poder entender, né, que ele diz: seu amor podia conhecer os menores desequilíbrios. Nesse movimento de impor as mãos, Jesus tinha capacidade, né, por ser um espírito puro, de manipular o fluido cósmico universal. Então, a gente viu em vários momentos Jesus cuspindo na terra, né, pegando a saliva junto com aquela terra e botando no olho para curar. A gente sabe hoje que esse cuspe nada mais era do que o ectoplasma, né? Então, essa manipulação que ele tinha, né? E ele tinha condições de manipular esse fluido em benefício, até para fazer com que um paralítico voltasse a andar, porque ele conhecia o mecanismo, né? Quem já escutou as palestras de Paulo César Frutuoso, vê ali essa engrenagem que os espíritos fazem, né? Manipulando esses fluidos do médium, que é o ectoplasma, mas também dessas fontes da natureza para ajudar ali o enfermo. Tá? Então, vamos lá. Existe uma grande diferença, né? Curar, isso eu vou trazer porque eu achei bem interessante no estudo, tá? Que como eu te falei, eu estudei aí com vários médios aí espíritas, né? Então, tem uma coisa que me chamou muita atenção quando ele fala de curar e salvar. Então, o que é o salvar dentro dos textos bíblicos? É recuperar essa pessoa. Porque a enfermidade, muitas vezes, é o freio. Então, você recupera aquela pessoa de uma forma que ela possa viver com consciência, né, trazendo essas informações internas de mudança, né, porque não é só curar, como a gente está falando aqui. E essa pessoa que diz, né, que deveria estar salva, né, então a gente trabalha assim, né, longe das leis de Deus, vivemos como? No pecado, porque a gente sempre vai escutando nos evangelhos sobre o pecado, né? Então, o que isso quer dizer dentro desse contexto? O pecado é justamente errar esse alvo. E que alvo seria esse que nos adoece, né? Que a gente se afasta dele? São essas leis divinas, que são essas leis naturais. Então, esse alvo são o cumprimento dessa lei. Porque muitas vezes nós dificultamos por que a nossa cura, a nossa salvação, né? Por esse pecado que a gente diz aqui, que é o errar o alvo, pela nossa rebeldia, pela nossa maldade, pela nossa impaciência. Então, tudo isso é o contexto que nos adoece. Existe uma justiça divina, que ela está operando, está regendo cada dor, cada enfermidade e cada dificuldade. Porque a gente, mesmo doente, mesmo que a gente se ache, mas Deus não deve estar vendo isso, né? Que a gente vai achando um montão de coisa, que a gente é cheio de achismos, a gente nunca está sozinho. E é como a gente falou agora, isso muitas vezes, a dor é um mecanismo da lei para nos ajudar, para nos frear, porque senão faríamos coisas muito piores. Jesus, como ele era um médico das almas,
E ele sempre disse que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então, ele focava na cura, né, do espírito, não só do corpo. Então, isso é o que eu pude trazer aí para a gente agora comentar e tentar ver todo esse mecanismo da cura de Jesus, né, como isso se operava naquele momento, e essa proposta de renovação de consciência, dessa transformação íntima, né, que a gente sempre escuta na doutrina, né, a gente precisa transformar, né, como o sábio lá da antiguidade Volod disse, conhece-te a ti mesmo, né? Então, o que isso representa literalmente nessas curas? Aí eu deixo aí para vocês comentar também um pouquinho, tá? Ô, Júlia, é interessante falando. Ele diz aqui que o amor dele nos menores desequilíbrios da natureza e os recursos para restaurar a harmonia indispensável, né? Quer dizer, você vê que desequilíbrio da natureza não é só na natureza que a gente fala dos campos, das árvores, das flores, na natureza humana também, né? Que é essa desarmonia, né, é que causa os problemas, né, do ser humano, das desordens naturais mesmo, né, da questão da natureza em si, né? Então você vê que aí ele pega essa desarmonia e faz a restauração, que é através da restauração do equilíbrio, né, você obtém a cura, né, necessária, vamos dizer assim, né? Eu achei muito legal essa colocação aqui. Só esse comentáriozinho. E a comunicação é imediata, né, com Deus? Todas as nossas reflexões e comunicações imediatamente chegam a Ele. É imediato. A comunicação é imediata. Por isso que Deus sabe de tudo. Né? Sim, estamos mergulhados em Deus, né? Exato. Não existe, na verdade, não existe como não estar se Não, comunicando com Deus, né? Porque não estamos existe isso. Não mergulhados o existe. tempo todo. Não existe. E eu Existe uma gostei muito negação. do. Você nega, Sim, mas que está se você pode comunicando. negar essa comunicação, mas Claro. ela está acontecendo independente da sua vontade, né? E eu gostei muito dessa ligação do passe, né? Da gente, o quanto a Julinha está nos atentando para a gente ter essa consciência de não ficar buscando o passe só como sendo cura, né? Cura física, ou menos ainda como sendo um ritual de que uma vez por semana eu vou bater meu ponto lá, porque se eu for uma vez por semana e tomar passe, aí minha vaga em nosso lar está garantida, né? Não pode ser esse o pensamento, né? Esse era o pensamento que a gente traz das religiões antigas, exatamente da má interpretação que a gente fazia, achando que esses rituais são mais importantes, né? Quando na verdade não. O passe, como a Júlia deixou bem claro, ele tem um objetivo muito mais importante do que um ritual, muito mais importante do que a cura física, que é realmente essa limpeza espiritual, né? Essa ajuda que Deus está nos permitindo receber para essa limpeza da mente, do psiquismo, porque isso faz com que a gente meio que dê aquele refresh, né, no sistema. Você zera, você limpa, tira aquele excesso e aí você tem ali a oportunidade de estar renovando, começando do zero de novo e tentando, né, encher menos o seu psiquismo de sujeira, que não vai ter jeito, né, pela nossa imperfeição a gente vai acabar acumulando sujeira e aí por isso a importância do passe toda semana, né? Mas importante essa visão que não é material, ela é espiritual, né? Porque o que a gente busca, na verdade, é essa salvação no sentido de realmente nos libertarmos das nossas viciações, dos nossos erros, porque muitas vezes, como a Júlia falou, as doenças, os problemas materiais, na verdade, são bons. Eles não são ruins, eles são necessários para nosso aprendizado, para o nosso freio, para o nosso expurgo, para o nosso conhecimento. Eles são necessários. Então, se você
pedir para se livrar do mal, mas sem aprender o que ele realmente veio te ensinar, ele vai voltar e não vai adiantar nada. Então, o pensamento não pode ser simplesmente, Senhor, me cura. Tem que ser, Senhor, me ajude a aprender o que eu preciso aprender com isso. Me ajude, abra meus olhos para eu enxergar o que essa dor está querendo me ensinar, para que aí sim eu não torne a voltar, né, a ter essa doença novamente. Esse é que tem que ser o nosso verdadeiro objetivo quando a gente está lá na hora do passe, refletindo e pedindo a Deus. Selminha levantou a mão. Eu ia falar, mas você já falou mesmo. Desculpa, Ju. Não, é a mesma coisa, a sintonia, porque interessante o que a Júlia falou do passe, né? As pessoas vão lá na casa querer receber um passe porque está com a dor aqui, está com uma enfermidade assim, assado, e, na verdade, o passe não é para resolver o problema físico, né? As pessoas vão nessa intenção, mas é para resolver o problema do espírito, né, da alma. Ainda é muito voltada para cá. Você já falou? O benefício... Depois eu falo, então. Como vocês acabaram de falar, eu tinha feito uma pesquisa aqui sobre passe, sobre a visão espírita, né? E tem um centro em Bauru, que o chefe é o Leopoldo Zanardi, ele fala exatamente isso, que o passe trata-se de uma assistência espiritual denominada de fluidoterapia, e que não anula a necessidade do tratamento médico, físico, porque, na realidade, ele está tratando do perispírito. Então, e muita gente, como você acabou de falar, né? Eu estou com dor aqui, estou com dor ali, vou tomar um passo, vai passar. Não é bem assim. Se a origem for no perispírito ou emocional, até pode passar. Mas, se for uma doença física, não necessariamente vai passar. Né? É isso. A música de Bezerra de Menezes, né, diz que a dor é o nosso cadinho imortal, né? Então, a gente sabe que a nossa dor, quando a gente busca o passe, né, no centro espírita, uma cura no centro espírita, não é a cura física, e sim a cura moral, né? A cura para o nosso perispírito, a cura para a nossa alma. É isso. E muitas vezes isso aí acontece com frequência comigo e com muita gente, com vocês também deve acontecer. O passe na nossa casa é dado, né, depois do estudo e tudo. E muitas vezes no estudo vem certas colocações que você percebe que estão ligadas com alguma dificuldade que você tem e que você está tentando trabalhar. E que com aquele estudo, aquilo desperta em você. Você percebe, faz um link e começa, até antes de ir para o passe, você já começa a mexer com aquilo. E aí sim é que vem o passe funcionando. Ele vai funcionar aliviando a dor que você já está tentando resolver, melhorar. É uma coisa muito sutil. E é assim que funciona. Na minha cabeça funciona assim. Entendeu? Começa no estudo, né? O pessoal. Tem gente que quer chegar atrasado no estudo só para tomar o passe e mal sabe ele que o passe, na verdade, ele tem muito mais efeito se você chega na hora certa, porque na verdade ele não começa na hora do passe. Ele começa desde a prece inicial, você já está recebendo o passe. E às vezes desde você estar em casa, porque às vezes você está em casa. Na intenção, né, de ir para o centro. Na intenção de ir, na intenção de melhorar alguma coisa e batata, aí o passe ajuda, mas é você que está ali. É muito importante. Estava falando dessa questão de Deus, né? De Deus, ele escuta o que nós falamos, a comunicação imediata, e ele respeita o nosso livre-arbítrio.
Ele respeita a sua capacidade de melhorar mais devagar, ou de não querer melhorar também. Sim, senhora, vamos embora. Aí vem a consequência. Né? E aí o passe, entre aspas, não funciona. Claro que não funciona. Você está ali, mas você não está querendo melhorar, parar de brigar em casa, enfim, mas quer ficar melhor aquela dor que você está sentindo aqui no estômago, você quer, mas não quer parar de brigar. Olha aí a coisa incoerente. Né? Aí a pessoa diz, fui lá, não adiantou nada, aquele centro espírita não serve, porque não me ajudou. E a pessoa vai uma vez, tá? E começa logo a dizer que não adianta nada, que foi lá, não resolveu nada. Quer dizer, quer a coisa, o quê? Sem fazer esforço, né? Sem se mexer, né? Chega lá, passe de mágica. Não é assim, né? Em busca do milagre. Exatamente. Vamos em frente, então, Julinha. Deu bastante debate. É. O assunto é quente. O assunto. Nenhum ato do Divino Mestre é destituído de significação. Reconhecendo essa verdade, os apóstolos passaram a impor as mãos fraternas em nome do Senhor e tornavam-se instrumentos da divina misericórdia. E aí a gente vai comentar a respeito disso, com algumas frases aqui que eu coloquei para que a gente possa pensar juntos, tá? Impor as mãos é um ato simbólico. Isso. Né? Porque eu não necessariamente. Vamos dizer, se eu não tivesse as mãos, eu não daria paz? Claro que dá, lógico que dá. Então, aí a gente vai começando aí, né? É. Isso é uma coisa simbólica, né? E aí a gente vai ver mais à frente o porquê isso é simbólico. Né? Porque, então se eu não colocar a mão assim, o assado, não vai dar certo. Isso aí é os rituais, as convenções, né, os dogmas, que aí a gente tem que começar a se livrar deles, o nosso benefício mesmo, entendeu? Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, vamos lá. Podemos colocar a mão na vida do outro, ofertando o melhor e ajudar, auxiliando. Porque quando a gente fala que é uma simbologia, a gente pode sair da parte do passe e ir nesse momento que eu vou atuar na vida do outro com a minha intenção de ajudar. Então, assim, coloco a mão na vida do outro, ou seja, alguém está precisando de uma ajuda, de um médico, ou de um dinheiro, ou de um alimento, seja lá o que for, de uma informação, e eu sou esse instrumento. Então, naquele momento, a pessoa não tinha um destino, estava sem condições de pensar. Eu vou atuar como um instrumento. Então, é como se eu coloquei a mão no outro, né, na vida do outro, não necessariamente as minhas mãos físicas, né? Somos convidados em estender amparo àqueles que passam por dificuldade, interferir de maneira proveitosa, fazer ao outro o que gostaria que o outro nos fizesse. Então, fica aí só para a gente pensar, e agora eu vou trazer sobre Atos dos Apóstolos, duas passagens, uma com Paulo, uma com Pedro, que vai falar: os apóstolos passaram a impor as mãos e fraternas em nome do Senhor. A gente vai ver isso, né, no decorrer dos estudos, né, do Novo Testamento, essas passagens, mas eu vou trazer essas duas. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, item 11 a 20, a gente vai falar de Paulo nesse capítulo. Deus, pelas mãos de Paulo, purificadas no amor e no bem, porque Paulo era um trabalhador fiel do Cristo.
No momento que ele virou a chave, ele seguiu Cristo até o final, né? Sem medo, sem temor, sem nada. Então, as mãos de Paulo, purificadas no amor e no bem, fazia maravilhas extraordinárias. E a gente sabe disso. Então, olha como é que era espetacular isso, né? Por isso que fala extraordinário. Nessa passagem, diz que os enfermos, as pessoas iam lá onde Paulo estava, pegava aqueles panos, que aqui no texto fala como sudários. Podia ser panos que secavam o suor, ou hoje a gente daria como lenço, aqueles lencinhos que a gente traz no bolso. Pegava esses lenços, inclusive a túnica dele, que era tipo um avental, né? E levava aos doentes, para que os doentes pudessem se curar, para que pudessem ser expulsos os espíritos imundos. Quer dizer, não precisava nem da mão do Paulo, precisava somente de um instrumento que ele tocou, ou que ele usou. Então, a fé dessa gente, naquele momento, ia ter com ele para buscar dele algo para levar o doente. Que, às vezes, muitas vezes, a gente vê passagens junto do Cristo que descia do telhado um paralítico, numa cama. Então, muitas vezes, o recurso era complicado. Então, a fé era tanta nesse discípulo fiel que um pedaço de um pano, né, podia ser a ajuda de alguém. Esse é Paulo. Aí a gente vai também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, 12 a 16, tem lá o texto dizendo que a sombra de Pedro curava. Então, eles levavam os enfermos numa rua onde Pedro estava trabalhando, né, em nome do Cristo. Eles colocavam aquelas camas até precárias, que eles chamam de catre, acho que é catre, né? E eles colocavam os enfermos ali. Quando Pedro ia passando, a sombra dele curava aquelas pessoas e afastava também os espíritos imundos. Nós podemos tornar nossas mãos de servidores, porque a gente pode, através da mão, educar, a gente pode escrever, a gente pode limpar feridas, a gente pode entregar recursos materiais e outras tantas tarefas que podemos realizar, não só com as mãos, mas com o ouvido, com a boca, com o olho, né? Quantas mãos nos ajudaram? Porque aí agora a gente está pensando no outro, o que fez lá Paulo, o que fez... E para nós, quantas pessoas e espíritos já nos ajudaram, né? Será que a gente tem essa gratidão? Será que a gente tem esse olhar? Que esses espíritos nos ampararam, nos ajudaram? Muitas vezes fomos curados de enfermidades, às vezes dentro de uma casa espírita, antes do passe, e a gente nem sabe disso, pelas nossas atividades no bem. Aí a gente sempre lembra, né, na doutrina espírita, isso é muito falado, né, que o homem ia perder o braço e perder um dedo. Então, quantas vezes já fomos curados e nós nem sabemos disso? Então, vamos trabalhar, porque o trabalho vai nos dar esse passaporte, que é a passaporte de sermos os verdadeiros trabalhadores fiéis do Cristo. E deixo agora aí para vocês poderem também fazer comentários, tá? Eu acho que essa cura vem principalmente daqui, do seu coração, da sua vibração de amor por aquela pessoa. Eu soube de um caso verídico, uma senhora católica, o marido dela ficou internado no hospital, já era um casal de uma idade, e ele teve um problema sério de saúde, e o médico desenganou ele, quer dizer, não para ele, ela disse assim, ela não vai ficar assim. Passou um sábado e um domingo, praticamente sem beber, só orando pelo marido, pela saúde do marido. Na segunda-feira, quando o médico chegou, o médico ficou espantado do Senhor. E ele se salvou.
só com as orações dela. Ela ficou todo vibrando. Mas vibra com coração, porque o católico não fica dando passo. Eu fiquei. Está picotando, sim. Agora saiu o som. Deu para vocês ouvir? Até a metade Deu deu. para. Cortou o finalzinho. O marido, ela então não aceitou. Não. Ele vai salvar. E ficou um sábado e um domingo inteiro, sem comer, sem beber, só orando. Católica não ficava dando passe, foi tudo com o sentimento dela. Quando o médico chegou segunda-feira, ficou espantada da melhora do marido dela. Então, ela deu passe nele sem parar. Passe, quer dizer, vinda o sentimento de amor dela por ele. Eram casados há muitos anos, bem casados, enfim. Foi Caso mais do que um contado passe, por né? ela, Foi um tratamento espiritual que ela deu nele. Exatamente. E ela não era muito católica, ninguém ouvia falar espiritismo, nem cogitava disso, mas claro que a mediunidade dela ali salvou o marido, mas vindo tudo do sentimento dela, veio do coração. Eu acredito profundamente nisso, que a mentalização que você faz, ela funciona por causa do que o seu coração emite de amor por aquela pessoa. Então, a mente, né? Aquele sentimento acompanhando aquele pensamento e a coisa acontece. Já que a Doro contou um caso, eu vou contar um caso verídico também, que aconteceu comigo e meu marido, Felipe, que a Júlia tanto fala, né? Ele era um médium de efeito físico, e a mão dele era excelente, botava assim a mão, tirava dor de cabeça, isso tudo eu vivenciei. Então, às vezes, nós íamos no hospital, clientes conhecidos, assim, que não estavam passando bem, a gente ia no hospital dar passe nos doentes, fazer prece, e chegou em cliente que era irmã de uma cliente dele, estava passando muito mal no hospital e a perna ia ser amputada no dia seguinte, metade da perna, porque ninguém conseguia curar e piorava, piorava, piorava. Ele, como também tinha uma vidência muito grande, nós começamos a fazer oração e aí ele viu, perguntou assim para ela: você passou em tal lugar, assim, 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 você pisou em alguma coisa assim. Então, ele teve uma evidência de que aquilo ali foi um problema que ela pisou onde não devia, não era nada para ela, mas ela ficou assim. Aí nós começamos a fazer a prece e ele botou as mãos na perna, assim, não encostou, né? Fez a oração, fez o passe, ficamos ali mais umas 2 horas. E depois fomos embora, não. No dia seguinte, que ela ia ser amputada, os médicos não entenderam nada como ela ficou boa. Ela não precisou amputar a perna e praticamente estava boa. Isso aconteceu, eu vivenciei. É isso Só, aí. É a mesma situação. Né? sabe? Era... O que impulsionou a cura nas duas pessoas foi a mesma situação, do quem estava ali tendo a oração. Quer dizer, eu não tenho a menor dúvida da cura, da intenção, da espiritualidade, porque eu já vivenciei várias coisas assim, e que realmente eu não tenho a menor dúvida de nada. Isso. Essas mães que contam que passaram a noite em claro, olhando o filho que estava com febre, e que no dia seguinte tem muito a ver com isso, mas só tem a ver. Entendeu? São relatos frequentes. Eu não dormi a noite inteira, fiquei do lado do meu bebê, rezando e cuidando, e emite aquela vibração e a coisa funciona. Né?
Eu vou, mostrando uma coisa, nós somos muito fortes e não temos noção da nossa força. eu vou dar Não até um temos exemplo noção, mais não simples, temos né? noção. Porque tem esses dois exemplos realmente são assim bem fortes, né? Mas É, todos nós, no nosso dia a dia, podemos ser esse instrumento, essa vibração do bem, para coisas até também. mais simples, né? Não necessariamente Sim, doenças. Quem no cara. trabalho nunca teve aquela pessoa que parece que só dela chegar perto os problemas se resolvem, né? Parece que o computador volta a funcionar, ou É você, isso mesmo. ou sei lá, parece que vem aquela ligação que você estava esperando, a solução aparece só daquela pessoa se aproximar, né? E É isso isso. é a vibração que todos nós podemos ter, né? De boa vontade, de nos prepararmos quando acordarmos, de fazer uma oração, de nos momentos difíceis estar sempre pedindo essa presença dos nossos mentores e protetores, porque aí nós podemos ser essa pessoa. Nós podemos ser essa pessoa que só de chegar perto vai estar já melhorando a vibração do ambiente, do lugar, as pessoas já vão estar se sentindo bem só pela nossa presença, e aí as ideias vão fervilhar, as coisas acabam se solucionando, e basta a gente querer estar nessa vibração, né? Acreditar na presença deles, solicitar a presença deles, não entrar em desespero, né? Não entrar em desesperança, pelo contrário, ser forte, ter uma mente forte e estar sempre buscando essa ajuda da espiritualidade, porque aí seremos esse instrumento, como a Júlia falou, o nosso corpo ele emana magnetismo, emana vibração, então realmente até as coisas que a gente toca, nossa roupa, nossos instrumentos de trabalho, tudo que a gente toca recebe essa vibração, fica de alguma forma imantado pela nossa vibração, né? Então, a importância que a gente tem que ter, né? Porque a gente também sempre dá o exemplo da comida, né? Pessoas que Isso, fazem isso. comida, se a pessoa faz aquela comida com raiva, de má vontade, reclamando, eu odeio fazer comida, não sei o quê, daqui a pouco a família inteira tá doente e ninguém sabe por quê, né? Lógico, tá jogando aquele veneno na comida para todo mundo comer depois. E o contrário também, né? Às vezes a família ali tá doente e aí a pessoa faz aquela canja com todo amor, com todo carinho. Aí quando vê no dia seguinte, todo mundo acorda bem, né? Então é o remédio, né? O medicamento que a gente bota. Então tudo isso é esse magnetismo, né? Esse magnetismo que todos nós temos a capacidade de vibrar e imantar a tudo que está em nossa volta, né? Por isso a gente tem que cultivar a alegria, o estar bem, a felicidade, e não deixar o medo e o pessimismo tomar conta da nossa mente. A gente tem que ter muito cuidado de não deixar. Agora, então, que está nessa fase da transição planetária, puxa, pelo amor de Deus, é muito importante. Você ouviu uma notícia, às vezes a gente tem que saber das coisas, mas também não ficar ali, não sei o quê. Aí conta para o vizinho, fala, meu Deus, isso é péssimo. Péssimo que você vai ficar com aquela vibração ruim, vai atrair coisas ruins, porque as trevas estão tão aí doidas para levar a gente, né? E querem levar exatamente aqueles que estão procurando fazer o bem e vivendo bem, porque os outros já vão mesmo. Os outros que estão aí fazendo maldade, matando todo mundo, xingando, esses vão embora. Mas eles querem pegar a gente. Nós que, no passado, fomos todos, né, e que agora a gente abriu o olho. Os trabalhadores da última hora, nós somos, claro que sim. O que é essa reunião aqui, se não os trabalhadores da última hora? Gente, essa reunião a gente vem com todo o entusiasmo, com toda a responsabilidade, todo mundo prestando atenção, prepara o time, se envolve. Gente, isso é o bem. Então a gente tem que estar muito atento, muito atento. E vamos propagar o bem, né? Porque Isso, Deus espera isso, de nós isso. E a gente isso. tem que estar com essa ferramenta, principalmente da internet, para propagar o bem. O Né? E a bem, gente sabe que isso, todos somos filhos, até aqueles que estão fazendo o mal pelo mal. isso. Eles estão somente equivocados, estão vendo por uma outra ótica, mas até eles serão anjos. E Também. é isso que a gente sabe, né, através dos estudos,
E a gente tem que orar mais, porque a oração tem a força, né? Então, se você quiser, Vitor, pode passar, tá? E cultivar a alegria, muito importante cultivar a alegria, que ela espalha para os outros, né? Muito bom. Atualmente, no cristianismo redivivo, temos, de novo, o movimento socorrista do plano invisível, através da imposição das mãos, os passes como transfusão de forças psíquicas, em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários, representam a continuidade do esforço do Mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. E a gente vai frisar aí essa palavra aí, né? Essas duas palavrinhas. Forças, transfusões de forças psíquicas, que é isso que o passe dá para nós, essa transfusão de forças psíquicas. E aí a gente vai fazer alguns comentários a respeito disso, tá? O passe no espiritismo, porque a gente sabe que tem vários tipos de passes. Todos são lícitos, né? A gente não está aqui para fazer nenhum tipo de comentário crítico a qualquer seita ou qualquer instrumento que venha ajudar, tá? Mas como a gente está no espiritismo, a gente vai falar do espiritismo. O passe no espiritismo sempre será um passe misto, que é o meu magnetismo animal com os espíritos. A gente sabe que Kardec estudou 35 anos com Mesmer, né, a respeito do magnetismo animal, sobre sonambulismo e tudo isso. Então, quando Kardec se debruçou para codificar o espiritismo, ele trazia uma bagagem muito grande sobre esse magnetismo. Isso que o Vitor volta e meia está falando aí sobre o magnetismo, que todos nós temos. Agora, existem médiuns curadores, que existe uma grande diferença. Nem todos os médiuns são curadores, né? Como nem todos os médiuns são psicógrafos. Então, a gente tem que saber que a gente pode dar um passe? Podemos, mas a gente vai trabalhar essas forças psíquicas. Agora, a mediunidade de cura são feitas pelos dois. Vamos dizer que eu seja um médium de cura. Então, será feito eu e os espíritos superiores. Tem que ser bons espíritos, né? Agora, eu vou ter um componente, uma qualidade especial em mim que eu vou ajudar, que é o que a Vera falou do Felipe, é o ectoplasma. Isso vai diferenciar eu, como médium curadora, da Selma, por exemplo, se não fosse. Eu também não sou, né? Mas vamos dizer aqui, eu sou curadora, a Selma não é. Nós somos passistas, mas eu vou atuar para cura porque eu tenho essa liberação do ectoplasma. Né? Então, vamos lá. Essa transfusão psíquica, o que é essa transfusão psíquica? É soerguer a vontade do paciente. Agora, quem pode soerguer essa vontade só é os espíritos. Eu não tenho poder na mente do outro na hora do passe. Quem pode fazer isso é os espíritos. Eu estou ali consciente de que eu vou receber um passe. E eu quero elevar o meu campo mental. Então, os espíritos podem soerguer para que eu possa receber realmente aquela força psíquica. E aí eu vou melhorar esse campo mental para que eu possa fazer com que as minhas células me curem. Porque eu faço uma transformação nas minhas células. A gente sabe que cada célula é um organismo, é um ser espiritual. Então, é através dessas células que a gente vai se curar.
uma célula doente por uma célula sadia. Então, vamos continuar aqui. Somos instrumentos e somos aquele vaso que, ao receber o perfume, é o primeiro a ser perfumado. Então, no momento que eu estou ali, né, dando um passe, eu não sou um médium de cura, eu sou somente um passista, mas eu estou trabalhando no bem. Eu estou ali fazendo pensamentos também positivos para aquele irmão que está ali necessitado. Os espíritos estão atuando comigo. Isso Mesmer não sabia, porque Mesmer trabalhava só o magnetismo animal. Mas todo passe, né, bem intencionado, tem um espírito que também está ajudando ali a acontecer aquele trabalho para aquele irmão. Então, se eu sou aquele instrumento útil, o momento que eu estou ali na ajuda, eu também vou me perfumar desse perfume, porque eu sou um vaso. Né? Então, o próprio vaso que recebe o perfume é o primeiro a ficar perfumado. Então, a gente tem que colocar isso na nossa mente, porque somos esses instrumentos que o Cristo precisa aqui na vida física. Sim, o que se coloca ao serviço do bem, trabalhando suas emoções para ser um bom servo. Porque eu também preciso trabalhar as minhas emoções, porque eu também não posso ir lá dar passo toda destrambelhada. Não. Nem deve. Então, por isso que a gente tem que ser um trabalhador que estuda. A gente tem que ser aquele trabalhador que sabe o que está fazendo também. Não necessariamente só pode ser assim, porque quando os espíritos não têm o melhor médio, ele vai se servir do médio que não está muito lá em condição 100%. Né? Mas a gente sabe que a gente vai dar trabalho para quê? Para os espíritos. Né? Precisamos ser instrumento útil, aliviando chagas morais, saber ouvir, amparar, ter um olhar indulgente. Essas chagas morais, quando a gente vai tentar ajudar o outro, é com o nosso ouvido. É o trabalho que a Selma fazia antigamente numa outra casa. Ela trabalhava no orelhão. Aqui, aliviando essas chagas, porque quantas pessoas chegavam ali totalmente perturbadas? São chagas que não estão no corpo. Você não está vendo, está na alma. Então, esse também é o trabalhador, esse instrumento fiel do Cristo. Então, agora, e a gente tem que ter esses olhos de ver, porque às vezes muitas pessoas não vão falar, mas a gente precisa estar receptivos para que a gente possa realmente trabalhar nessa comunhão. Fica com vocês aí. Ô, Júlia, eu achei legal o que você falou aí, o médium, quando não está bem, ele vai dar o passe, né? Não vai dar certo. Realmente não dá certo, porque além de não ajudar quem quer receber, ele ainda dá um curto-circuito nele lá, que atrapalha mais ainda o eu dele, né? Do médium, porque aí qualquer coisinha ele fica abalado, ele já não consegue mais controlar, ele perde o controle, qualquer coisinha ele se se desequilibra. desequilibra. Não, é péssimo isso. Uhum. Agora, você devia fazer uma palestra, hein, sobre isso, muito bom. Eu acho também. Porque nem todo mundo tem essa consciência, viu? Nem todo mundo. Às vezes saiu de uma briga dentro de casa e vai para a casa espírita da paz. Tem que ter muito cuidado com isso. Tem que ter muito cuidado. Eu tenho uma palestra, né? Essa palestra já era conhecida minha, mas a gente escutou um pouco mais. Cara, chama Paulo Henrique de Figueiredo. É o cara que entende sobre passe, sobre magnetismo animal como ninguém. Por que ele entende? Porque ele vai na fonte e ele busca os textos de Kardec e de Mesmer. Então, não é a opinião dele, é a opinião do que está no livro.
E aí ele explica por A mais B, esse negócio do passe misto, tudo isso eu tirei do Paulo Henrique. Por quê? Porque a gente vai tendo conhecimento, como ele sempre fala, e é uma coisa que assim, eu não estou aqui para fazer nenhum tipo de crítica, porque a casa que eu frequento também trabalha dessa forma, né? Mas a gente conhece através do Paulo Henrique que não sai nenhuma substância de mim para dar para o outro. Não existe fluido que sai de mim. O único que sai de mim é o ectoplasma se eu sou um médium curador. O que é tudo mente. Tanto que Emmanuel fala aqui para a gente, ó, transfusão de forças psíquicas. Ele não falou transfusão de fluido vital, ele não falou isso. Porque existia na época de Kardec, na época de Mesmer também, na realidade, mais de Mesmer do que de Kardec, Kardec já pegou esse pedaço, que eram os fluidistas. Então, querendo estudar, está aí, fluidistas, que eram o que eles distorceram a proposta de Mesmer. Mesmer foi esquecido, e hoje o espiritismo tem o fluidismo como passe magnético, entendeu? Assim, depois que eu estudei isso com ele, eu vou atuar em qualquer local. Se no teu local é assim que faz, é assim que eu vou fazer, mas eu sei como faz, e por que faz, e para que faz. Então, eu acho que é importante o conhecimento. Ah, mas toda casa é assim. Parabéns. Entendeu? Isso está em livro, isso está documentado, isso não é balela, isso não é conversa de um cientista, de um cara que é um pesquisador. Então, assim, se a gente quer aprofundar, vamos aprofundar com quem sabe, que esse é o meu objetivo de vida. Não vou sair daqui Haroldo Dutra Dias, né? Mas eu quero, pelo menos, sair daqui entendendo um pouco mais. É isso mesmo. Espiritismo é uma coisa muito séria, mas é muito sério. E há desastres terríveis que acontecem por causa de manipular inadequadamente o espiritismo, de coisas muito ruins que acontecem. A gente sabe disso, né? Seria audácia por parte dos discípulos novos a expectativa de resultados tão sublimes quanto os obtidos por Jesus junto aos paralíticos, os perturbados e os agonizantes. E aí a gente vai pensar aqui junto, ó, audácia por parte dos discípulos, né, para fazer o que o mestre fez. A gente sabe que não existe isso, né? Jesus é o mestre por excelência, ponto, né? E a gente sabe que existe uma grande capacidade de médiuns. Nós conhecemos na história, nós podemos pensar aí, ó, Francisco de Assis, podemos pensar nos apóstolos, Paulo, Pedro, né, que curava com a sombra. Na atualidade, nós temos Eurípides Bassanufo, Chico Xavier, temos grandes missionários, nós temos grandes médios com grandes capacidades, mas nada chega a Jesus. Por quê? Porque Jesus está há muitos anos à frente de nós. Por isso ele veio como mestre para mostrar o caminho. Ele está numa sintonia perfeita com Deus. Ele conhece todas as ciências do mundo, né? Então, nós estamos como ainda? No aprendizado. Em todos os campos, campos da ciência, né? Todos esses campos que Jesus já está há milênios na frente, a gente está buscando. E a gente vê cada coisa acontecendo hoje, na atualidade, muitas descobertas que vêm ajudando o homem na ciência. A gente teve as vacinas, a gente tem tantas coisas que vão acontecendo para nos ajudar, né? Mas Jesus é um espírito puro.
de bilhões de anos de evolução. E ele tem uma comunhão, como eu falei, total com o Pai. E conhece as leis naturais, as leis morais e as leis materiais. Então, a gente tem sempre que dar essa distância, né? Chico disse de Eurípides uma frase que eu tenho até uma camisa que está escrita, e Eurípides é um espírito que eu tenho um carinho, uma gratidão muito grande, Eurípides Barçanufo, que Chico disse isso. Eurípides mais Jesus é igual a amor. Não botou lá que Eurípides era melhor do que Jesus. Ele, trabalhando com Jesus, ele é igual ao amor. Por quê? Porque ele serviu ao Cristo. E é isso que nós também estamos aí nesse caminho. Uma hora seremos Eurípides Barçanufo, com Chico Xavier. A gente está nessa caminhada aí evolutiva, né? Deixa aí para vocês aí completar. A humildade, né? É muito importante a humildade. É fundamental. O mestre sabe, enquanto nós outros estamos aprendendo a conhecer. É necessário, contudo, não desprezar-lhe a lição, continuando, por nossa vez, a obra de amor através das mãos fraternas. Onde exista sincera atitude mental do bem, pode estender-se o serviço providencial de Jesus. E aí a gente vai fazer alguns comentários também. Podemos sempre fazer o nosso melhor, equilibrar nosso campo das emoções para ajudar. Aí achei interessante que, estudando também esse texto com Arthur, ele fez um comentário desse livro Missionários da Luz, e o capítulo 19. Eu até fui lá e busquei umas informações, mas o que eu achei interessante, né, assim, meio que resumindo o capítulo, não, um textozinho, uma página, ele fala o seguinte, que o instrutor Alexandre está ali ajudando o André Luiz a entender o mundo ali espiritual. Aí ele disse, esse Alexandre falou para o André Luiz, que na Terra a boa vontade sincera pode suprir muitas necessidades. Essa ou aquela deficiência, porque terá o auxílio do alto. Então, vamos lá, gente, olha aqui. O Alexandre falou, ó, lá na Terra, se tiver boa vontade sincera, os espíritos podem, entendeu, João? Pode até suprir aquelas necessidades, né? Que não tem o melhor, né? Média, eu não sou a melhor, mas eu tenho boa vontade sincera. Tem que ser boa vontade, tem que ser sincera. Ok. Mas quando ele está comentando com o André Luiz, ele está falando deles lá no plano espiritual. Aí a coisa é mais séria, porque ele diz que não é só a boa vontade que dá certo lá, não. Olha só o que ele fala, ó, é rapidinho. Eu achei sensacional esse pedaço do texto. Ele falou assim para a gente, ó, não basta a boa vontade, como acontece entre outros setores de nossa atuação. Precisam revelar determinadas qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados. O servidor do bem não pode satisfazer em semelhante serviço se ainda não conseguiu manter um padrão superior de elevação mental contínua. O missionário do auxílio magnético na crosta, ou aqui na nossa esfera, necessita ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Então, ele fala que a gente aqui, os espíritos vão suprir, mas lá eles precisam de muito mais do que nós. Então, a gente já está aqui no aprendizado, porque quando a gente chegar nas esferas, né, de conhecimento com esses
espíritos superiores, a gente tem que ter um conhecimento e se aprofundar, para que aí realmente a gente possa ser esses instrumentos melhores. Então, aqui a gente já está nesse aprendizado, e eu acho isso muito legal. Quando eu li, falei, gente, aqui basta só a minha boa vontade sincera, né? Mas eu sei que eu vou precisar de mais. Então, se eu já conseguir alguma coisa aqui de melhoramento, desse mergulho íntimo, para que eu possa melhorar a minha moralidade, a minha reforma íntima, e como disse a irmã Sidufo, sem martírio, porque eu não preciso me chicotear aí para fazer reforma íntima, porque é sem martírio, não é com martírio. É a gente poder entender que a gente está num processo e a gente vai chegar, mas a gente também tem que ter esse olhar de querer, essa boa vontade, né, que vai realmente nos ajudar. Aí deixo aí para vocês quiserem comentar alguma coisa. Tá bom. Então vamos lá. Não importa a fórmula exterior, cumpre-nos reconhecer que o bem pode e deve ser ministrado em seu nome. Então, foi o que a gente já falou aí mais antes, né? No que eu comentei antes, né? Que a gente não deve se prender à fórmula exterior, a rituais, a esse tipo de situação. Isso já não comporta mais para nós que já temos um certo entendimento. O que mais importa é o sentimento, ampliar nossa formação de ajudar. Como vou ajudar? Porque às vezes a gente quer ajudar atrapalhando. Então a gente tem que ter um jeito de ajudar também, para que a gente não venha prejudicar. Ser um bom médium. Aí eu lembrei lá do livro dos médiuns, no capítulo 16, o SMDS. O médium tem que ser sério, modesto, devotado e seguro, né? Para que a gente possa atuar aí nessa tarefa aí de Jesus. Devemos amar servindo, integrado numa saúde plena. O que é uma saúde plena, gente? Corpo e espírito. Uma transformação moral para aprender o amor ágape. Esse amor que Paulo trouxe. E aí a gente vai ler lá no Evangelho, no capítulo 19, sobre a fé transporta a montanha. Aí, vou ler só um pedacinho, tá, gente? Capítulo 19, item 11 e item 12. Eu vou tirar só uma frase do item 11 e uma do item 12. Crede, isso foi falado pelo Espírito José. Crede e esperai, sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. Isso está no item 11. E no item 12, que é o espírito protetor que não dá o nome, ele diz: o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. O que a gente tinha como milagre nada mais é do que essa fé através desse magnetismo, que está junto da fé humana e a fé divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que aqui até hoje eles chamaram prodígios, e que no momento não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Então, a gente tem a fé, mas é uma fé raciocinada. E a gente sabe que isso vai ajudar com a contribuição dos espíritos, mas há necessidade dessa vontade.
da gente ter essa certeza que nós também podemos, e acabar com essa parte do fantástico, do maravilhoso, desses prodígios. Porque isso é possível, vocês deram aí os depoimentos, e a gente vê que isso é possível. A mãe, né, quando o filho está enfermo, que ora, a oração é uma ação de amor em auxílio, como um passe, como se estivesse lá dando um passe. A oração é o passe. E não tem mão, Sim. tem sentimento, que a gente falou muito aqui sobre sentimento. Um abraço que a gente Isso. envolvente é uma transfusão de quê? De força, de amor. Né? Então, a gente se lembra daquele abraço que o doutor Bezerra deu aquele homem que na escada ali da fé ele queria um dinheiro, ele não tinha, para ele, a família enferma, com febre, ele doente, desempregado. O doutor Bezerra disse, está na obra do doutor Bezerra, no filme do doutor Bezerra, ele falou, meu filho, eu não tenho nada, mas eu vou lhe dar um abraço de Maria. Chegando em casa, você abraça sua esposa e seus filhos, que vocês vão ter um bem-estar. Até a fome passou. E ele, naquela semana, ele conseguiu um trabalho. E eu quero trazer, Vitor, eu sei que está em cima da hora, mas eu preciso trazer esse exemplo que foi dado por Chico Xavier. Ele psicografou uma receita homeopática através de Dr. Bezerra de Menezes. Pela segunda vez vou falar de Dr. Bezerra. Ele fez a receita para a pessoa, ele estava passando uma dificuldade muito grande, como várias que ele sempre passou, e a pessoa também diante dele era uma senhora muito pobre. E ele estendeu a receita e disse, minha senhora, use dessa forma a receita homeopática. A pessoa olhou para o doutor Bezerra, para o Chico Xavier e falou assim, mas, Chico, eu não tenho dinheiro para comprar o remédio. Doutor Bezerra imediatamente falou para o Chico, diga a ela para picar a receita em vários pedacinhos e tomar com água a dose do remédio. Em um mês ela estava curada. Haroldo fala isso numa palestra e disse que ele teve contato com essas pessoas lá em Pedro Leopoldo. Então, que fique para nós aqui, né, esses exemplos. Tudo bem, é Chico, é Bezerra, é Eurípides, está tudo certo, mas que sirva para a gente como estímulo na nossa fé, na nossa força, na nossa vontade, e vontade, como disse lá os espíritos, de boa vontade sincera, para que a gente possa ser, de fato, esses instrumentos úteis. É isso que eu pude trazer para vocês. Só para terminar aqui, eu estava fazendo umas pesquisas e os médicos de uma faculdade de Botucatu, que estão ligados a uma casa espírita, eles estão vendo a influência do passe para tratar a ansiedade e está tendo bons resultados. São uma faculdade que começou pensando no reiki, que também é um passe, né? Se a gente vai notar, o jurei, o reiki, diz que não, mas né? Energia. Muito bom. Muito começaram com essa pesquisa em 2014 e hoje já estão começando a querer tratar lá nessa faculdade em Botucatu, São Paulo, o passe para tratar a ansiedade. E a gente sabe que ajuda muito, né? Que bom, eu acho ótimo. Julinha, graças a Deus, tudo maravilhoso. Nos muito aprofundou bom. com Muito certeza, obrigada, Júlia. muito conhecimento, né, que ela nos trouxe aí, aprofundou bastante no passe, para que a gente tenha mais consciência desse trabalho tão importante que toda casa espírita faz, né? Como a Doroteia falou no início, não existe casa espírita sem passe. Então, valeu cada minuto. Que a gente possa agora dar esse passe e receber esse passe com mais consciência, né, diante de tudo que a gente estudou aqui na noite de hoje. Quero agradecer a Julinha por nos guiar nesse estudo, agradecer a presença de todos pelas opiniões, pelos debates, pelos exemplos, né, que tanto enriquecem o nosso estudo, e pedir a todos que estão aí assistindo, que vão assistir depois, né, que a gente bota no YouTube da nossa casa, que compartilhe com seus familiares, com seus amigos,
e principalmente com aqueles que se dizem seus inimigos, para que exatamente deixem de ser seus inimigos e enxerguem que todos nós somos irmãos, né? E também para melhorar a vibração do nosso planeta, pedindo pela paz, pedindo muito amor no coração de todos, né? Que é o que realmente a gente está precisando. Então, convido a nossa irmã Dorô, que vai fazer o estudo da semana que vem. Eu não recebi esse mês a tabela. Eu não sabia que dia que eu ia fazer, não. Tudo bem, Dorô. Se não der para você fazer, se não der para você fazer, depois você fala comigo que eu tento trocar. Mas se der, tudo bem. Vai ser. Agora já sabe. Mas aí você pode falar comigo depois que a gente tenta trocar. Não, mas acho que uma semana semana vai dar para eu fazer, para eu preparar. Tudo bem, não tem problema não. Qual é o 154? É, o 154. 154, tá bom. Então vai à prece. Em nome de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, viemos agradecer essa oportunidade tão rica de conhecimentos, de meditação, de envolvimento também emotivo com a doutrina espírita, com tudo que ela ensina. Viemos agradecer todo o benefício que recebemos através desses conhecimentos e pedir que continuemos nessa estrada, perseverando, tentando melhorar, tentando ajudar a nós e ao próximo também. E agradecemos de todo o coração essa oportunidade que estamos tendo há tanto tempo de nos encontrarmos toda semana para caminharmos um pouco mais e nos aperfeiçoarmos interiormente. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, pessoal. Fiquem com Deus. Uma excelente semana para todos. 153. 154. Deixa eu anotar logo, senão não vai eu vou te mandar lá no Zap. Tá? Manda. Então manda para mim. Tchau. Tchau, gente. Fiquem com Um Deus. abraço para todos. Boa noite.